a contagem de tempo na eternidade futura. As Escrituras revelam que as nações salvas na eternidade futura, elas não terão um corpo glorificado, pois o corpo glorificado é dado somente para quem é Igreja de Cristo. Mas o Senhor dará um corpo próprio para as nações da eternidade futura. Entretanto, elas não terão um corpo glorificado. Estas nações salvas na eternidade futura, elas não procriarão na eternidade, pois a própria palavra não nos fala que elas procriarão na eternidade futura, pois todas as coisas estarão julgadas na eternidade. Na eternidade futura, nós podemos ver que o espiritual se unirá com o material, porque as nações salvas na eternidade futura irão precisar dos elementos da terra para sobreviver. Ainda que eles viverão eternamente, eles usarão os elementos da terra. Eles precisarão fazer colheita para poder sobreviver, pois não terão um corpo glorificado. Porém, a igreja não necessitará dos elementos da terra para sobreviver, porque a igreja, na eternidade, já estará com o corpo glorificado. Contudo, as nações salvas precisarão do sol e da lua, de dia e de noite, conforme dizem os profetas. Em Apocalipse de capítulo 20, do versículo 10, nos diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O livro de Apocalipse, no capítulo 20, nos mostra que, após os 1000 anos, o diabo ele será lançado no lago de fogo. O texto diz que ele será atormentado de dia e de noite. Veja que o texto está nos mostrando que na eternidade futura haverá dia e noite, nos provando que no reinado de Deus, no dia eterno, haverá dia e noite, nos revelando que haverá contagem de tempo na eternidade futura. Em Apocalipse, de capítulo 21, dos versos 23 ao 25, nos diz o seguinte: a cidade não precisa da luz do sol, nem da luz da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações darão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Meus irmãos, olha que interessante. Se o texto do Apocalipse nos mostra que haverá dia e noite na eternidade futura, como podemos explicar Apocalipse capítulo 21, onde diz que a cidade, a Nova Jerusalém, não precisará de sol e de lua para lhe darem a claridade? Meus irmãos, nós podemos explicar esse texto, pois quando o texto diz que a cidade não precisará do sol e da lua, isso significa que na cidade, na Nova Jerusalém, não necessitará da claridade do sol e da lua, pois a glória de Deus a ilumina. E por esta causa que dentro da Nova Jerusalém não haverá noite. E isso tudo é dentro da Nova Jerusalém. Contudo, fora da Nova Jerusalém haverá sol e lua, dia e noite, para iluminar as nações salvas. Em Gênesis, de capítulo 8, do versículo 22, nos diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Em Gênesis, o Senhor diz que enquanto durar a terra, haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus irmãos, com isso tudo, nós podemos entender que, assim como nesse mundo onde nós estamos, a ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, assim também, na eternidade futura, na nova terra, haverá sementeira, ceifa, frio, calor, verão, dia e noite. E isso é bem interessante. Em Jeremias, de capítulo 31, dos versos 35 ao 36, nos diz o seguinte: assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome.
se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Em Jeremias, de capítulo 31, é mostrado que o Senhor diz que se as leis fixas do sol e da lua falharem diante dele, o Senhor rejeitaria toda a descendência de Israel. Veja que o Senhor Deus usa o sol e a lua como testemunhas da aliança que ele mesmo fez com Israel. Então, Deus usa estas duas testemunhas, o sol e a lua, para mostrar que o Senhor jamais rejeitará a descendência de Israel. Isso nos prova que a lua e o sol sempre existirão. Em Salmos capítulo 72, versos 1 e 5, nos diz o seguinte: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Os Salmos 72 fala a respeito de um rei que é Cristo. Este rei permanecerá enquanto o sol e a lua existirem. Este texto está nos mostrando que o sol e a lua não terão fim de dias, pois Cristo permanecerá para sempre. Isso nos revela que na eternidade futura haverá contagem de tempo, onde as nações salvas precisarão da luz do sol e da lua. Isso se assemelha ao que aconteceu antes do pecado de Adão e Eva, pois antes do pecado deles, eles tinham a luz do sol e a luz da lua, frio e verão, dia e noite. Todavia, na eternidade futura, as nações salvas não terão filhos, pois todas as coisas na eternidade já estarão julgadas. Sabemos que no dia eterno, que é a eternidade, a morte será aniquilada, mas para as nações salvas da eternidade viverem, elas terão que plantar e colher. Todavia, eles nunca morrerão por causa das folhas da árvore da vida. Em Salmos, de capítulo 89, dos versos 36 ao 37, nos diz o seguinte: a sua descendência durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha na nuvem. Em Salmos capítulo 89, o Senhor diz que a descendência de Davi durará para sempre, e o seu trono como o sol perante o Senhor. Meus irmãos, Cristo, ele é a descendência prometida a Davi. Jesus é estabelecido para sempre como a lua. Observa-se que a lua e o sol existirão para sempre, pois o Filho de Deus permanece eternamente. Tudo isso nos mostra que na eternidade futura haverá contagem de tempo, porque os textos nos mostram isso, e isso é bem interessante e profundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.